Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Hoje é quinta-feira, né? Dia do nosso drive-thru, tão aguardado. Nós vamos nos encontrar, porque eu tô bem ansiosa. Hoje, portanto, é dia 17 de 12 de 2020, 17 de dezembro de 2020. O ano já tá, nós estamos quase finalizando, próximo do Natal. Passou muito rápido, né? Hoje nós vamos fazer mais uma sequência, que será das páginas 179 a 185. Nós vamos continuar falando das profissões, só que agora nós vamos falar, eu vou para a página de 179, a Proei já colocou a data, né? Não esqueçam de colocar a data, tá? Nós vamos falar das profissões, mas quais são os instrumentos de trabalho dos profissionais, né? Toda profissão tem, né? Cada profissão tem o seu instrumento de trabalho. Você já notou que a maioria dos profissionais utiliza instrumentos especiais para realizar o seu trabalho? Então, assim, cada profissão é necessário um instrumento para que ele realize o seu trabalho. Vamos observar as imagens da esquerda para a direita, que a gente vai poder observar. O primeiro é um cozinheiro, né? A segunda é a médica. O terceiro é um fotógrafo. E a quarta é uma pintora. E a gente pode observar também que eles estão segurando os seus instrumentos de trabalho. No caso do cozinheiro, uma batedeira. Ele não só utiliza da batedeira, mas aqui a batedeira, né? A médica está segurando na sua mão, né, vamos falar alguma, né? Parece ser uma prancha, alguma coisa que ela possa fazer anotações, né? E aquele aparelho para ouvir o coração, né? Que tem um nome que a gente vai falar depois. O fotógrafo, que é a máquina, né? De tirar as fotos, né? A máquina fotográfica. E a pintora, a paleta com algumas cores, o pincel, o quadro. Então são esses os instrumentos que eles necessitam para realizar o seu trabalho, certo? Vamos para o trocar ideias? Observe a imagem e fale o nome dos profissionais que estão representados nela, né? Aqui nós já falamos, cozinheiro, médica, fotógrafo e pintora, certo? Vamos para a página de 189, que nós vamos fazer atividades. Então, aí eu também tenho algumas ilustrações, ó. Observe as imagens e leia as legendas. Depois, contorne os instrumentos utilizados pelos profissionais. Então, aqui tem alguns profissionais, né? Cada profissional executando a sua profissão, e vocês vão circular os instrumentos de trabalho deles. Então, pediatra, lembra que eu falei que ele tem aquele instrumento para ouvir o coração? Esse instrumento tem um nome, chama estetoscópio. Então, vocês vão circular ele. O biólogo, ele está utilizando de tubo, porque ele vai coletar a amostra da água. Então, o instrumento de trabalho dele são os tubos. Já o dentista, nesse caso, o espelho, né? Porque ele está observando os dentes da criança primeiro, para fazer, né? Para ver o que é necessário ser feito. Então, nesse caso, vocês vão estar circulando o espelho. A arqueóloga, ela está utilizando de um pincel. Nós falamos muito nessa profissão, né? Para poder estar encontrando algum tipo de fóssil, ou algum indício dos nossos ancestrais. Então, vocês vão circular o pincel. Já o veterinário, ele está com um instrumento no ouvido do cão, né? Esse instrumento chama otoscópio. Vocês vão circular esse instrumento. E o paisagista, né, que cuida do jardim, ele está usando a tesoura. Então, é para circular os instrumentos de trabalho de cada profissional. Vamos para a página de 181. Invenções e trabalho. Vou ler aqui os parágrafos. Os seres humanos utilizam a tecnologia e inventam alguns instrumentos que facilitam a realização de diversos trabalhos. Por meio de novas invenções, profissionais que não existiam são criados. Algumas acabam sendo modificadas e outras deixam de existir. Então, assim, pensando nos nossos ancestrais até agora,
o ser humano ele criou, né, com a tecnologia, ele inventou alguns instrumentos para facilitar a realização do trabalho, né? E essas invenções né, através dessas invenções surgiram novas profissões e profissões também que deixaram de existir, né? Então, toda essa invenção, por que tanta invenção? Para facilitar a nossa vida, para facilitar a realização do trabalho dos profissionais. Se eu olhar a imagem 1, eu vou ter na legenda: sem a invenção do computador não existiria o profissional do programador, né? Então, assim, se não houvesse o computador, não teria o programador, imagina, não teria quantas outras profissões? A nossa é uma. Hoje, com a pandemia, quanto nós utilizamos do celular, do notebook, do computador para poder trabalhar, né? É o nosso instrumento de trabalho hoje. Quantas outras há mais profissões que utilizam também, né? Através da invenção do computador. Na imagem 2, eu tenho, sem a invenção do foguete, do traje espacial, não haveria o astronauta, né? Então, assim, criou o foguete, precisa do homem, que é vamos falar, para poder fazer essas explorações, né? Só que para o homem poder ir, ele precisa de um traje, senão ele não consegue sobreviver. Então, são invenções que foram necessárias sendo criadas para poder ser realizados alguns trabalhos, tá? Trocar ideias. Na imagem 1, qual é a tecnologia utilizada? E na imagem 2? Na imagem 1 foi o computador, né? Que é um instrumento tecnológico que fez com que existisse o programador e a partir desse outras profissões, né? Na imagem 2, aqui foi mais o traje espacial, né? Que revela aquela questão da tecnologia, porque ele vai permitir a sobrevivência do astronauta, porque sem esse traje ele não consegue ir ou para a Lua ou a exploração de outros satélites. Então, assim, é o traje que é necessário pela sua sobrevivência, certo? Vamos para a página 182. Aqui nós vamos poder ver bem na atividade a evolução do trabalho, mas no campo. Então, a gente vai ter para poder ver desde os nossos ancestrais até os dias de hoje, na atividade. Observe o esquema, como o trabalho do campo foi modificado a partir das novas invenções. Converse com os colegas e com o professor, depois faça o que se pede. Então, vamos lá. Na imagem 1, eu tenho um homem com uma enxada. Na imagem 2, eu já vou ter um homem com um arado de ponta, ele está segurando, né? Mas eu vou ter aí o uso de animal, né? Uma madeira e o animal. Então aqui já houve uma evolução. Da enxada já passou para o arado de ponta, a madeira e o animal. Na imagem 3, eu vou ter as lâminas de ferro e o animal. Eu ainda utilizo o do animal, mas eles deixaram de utilizar o arado e já está utilizando lâminas de ferro. Na imagem 4, já não utiliza mais animal. Eu tenho os tratores com lâminas de ferro. O homem, mas com os tratores. E na imagem 5, houve um aperfeiçoamento em relação aos tratores e aumentou a quantidade de lâminas de ferro, ou seja, ampliou, né? Então, aí, nesse esquema, a gente consegue ver realmente a evolução, né, dos instrumentos de trabalho para que pudesse aperfeiçoar em relação ao trabalho do campo. Aí vem as atividades. Quais foram as modificações que surgiram entre as situações representadas pela figura? Da 1 a 2, da enxada, foi para arado de ponta, madeira com animal. Da 2 a 3, da madeira com animal com arado de ponta, para lâminas de ferro e animais. Da 3 para 4, deixou os animais, aí surgiu o trator com lâminas de ferro. Da 4 para 5, o aperfeiçoamento dos tratores e a ampliação das lâminas de ferro. É isso que vocês vão responder. B. Você acha que as invenções ajudaram o ser humano no trabalho do campo? Por quê? Então, sim, né?
Porque, na realidade, essas tecnologias que foram sendo criadas, né, desde a enxada até o trator, o trator da imagem 5, teve a questão que a tecnologia foi facilitando o trabalho do homem, tá? Nesse caso aqui não precisa estar escrevendo, pode responder oralmente. Vamos para a página de 183, a invenção do computador. Você sabia que a informática é uma profissão recente, se comparada com as outras profissões? Geralmente, os profissionais de informática dão suporte para outros profissionais realizarem suas funções. Então, assim, realmente, né? O computador, ele não é uma invenção muito antiga. A gente vai ler o texto depois e a gente vai poder acompanhar isso. Ele se a gente for comparar, ele é uma invenção recente. E ele dá suporte para as outras profissões, tá? De olho no texto, acompanhe a leitura do texto pelo professor. Informática ontem e hoje. A primeira geração de computadores, surgidas no ano de 1940, era composta por máquinas que ocupavam salas inteiras no lugar dos microchips atuais. Tem até aí do lado a imagem, ó. Primeira geração de computadores da década de 1940. Então, o computador ocupava a sala inteira e ele era composto por válvulas, né? O computador usava válvulas para funcionar. Já a segunda geração de computadores veio com a chegada dos transitores e das placas de circuito impressos. Os transitores realizam os cálculos antes feito pelas válvulas, porém eram menores, mais rápidos e consumiam menos energia. Já houve uma evolução. Com o surgimento do microchips, no ano de 1970, veio uma terceira geração de computadores. Os transitores deram lugar aos circuitos integrados, que aumentaram a quantidade de cálculos que as máquinas podiam fazer. O sucesso dos computadores pessoais estimulou a indústria a produzir chips cada vez menores e mais rápidos. Vamos para a página de 184 para continuar. Além de criar programas mais fáceis de utilizar, eles deram início à quarta geração de computadores. Hoje, muitas pessoas têm um computador em casa para trabalhar, estudar, pesquisar na internet ou simplesmente brincar. Olhando para eles, e fica até difícil de acreditar que há poucas décadas nada disso estava à nossa disposição. E quem sabe o que vem por aí? Esse texto foi retirado da revista Ciência Hoje das Crianças nesse site. Então, se a gente for perceber, olha a evolução do computador, da questão da tecnologia do computador. Pensando nele que primeiro ocupava uma sala inteira e tinha válvulas, e hoje a gente já tem computadores, de tablets, notebooks, computadores que têm uma grande velocidade por causa dos chips. Então, assim, e vão vir outros futuramente. Cada vez vai sendo mais aperfeiçoado para quê? Para ajudar no nosso trabalho, porque ele é um instrumento de trabalho de várias profissões, tá? Vamos para o trocar ideias? 1. O texto que você acabou de ler, ele apresenta fatos reais ou imaginário? Ele teve alguma ficção? Não, né? Ele é um texto informativo, então ele apresenta fato real, né? Ele está passando informações para a gente. 2. Qual é o assunto do texto que acabamos de ler? O texto é sobre computadores, né? Desde a origem até os dias de hoje, né? Desde quando surgiu até hoje. 3. Cite as diferenças entre os primeiros computadores e os atuais. Os primeiros computadores, lembra que a Pro falou? Ocupavam uma sala inteira e era composto por válvula. Hoje a gente já tem a questão do chip, né? Que cada vez são menores e mais rápido. Hoje a velocidade conta muita diferença em relação do que tinha anteriormente. Atividade. Separe a sílaba das palavras a seguir, cada uma deve ocupar um quadradinho. Por exemplo, computador. Então eu sei que o computador tem 4 quadradinhos, então eu vou ter que separar ele, ó. Computador. Contem o número de quadradinho e o número de sílabas. Assim vocês vão fazer com instrumentos, trabalho e invenção. Fácil. E vamos para o Em Casa 24, que vai falar um pouquinho, né, tem 2 atividades, um pouco em relação ainda à questão de instrumentos de trabalho
E a outra que nós vamos ter que escrever outras palavras. 1. Complete com as letras que faltam nomes de profissionais que utiliza cada um dos instrumentos. Então, se eu for ver na da esquerda, eu vou ter a faca, o garfo, um prato, né? Tábua de carne. E vou ter embaixo o nome da profissão que começa com C. E vocês vão ter que completar e descobrir qual profissão utiliza desses instrumentos. E na imagem da direita, eu vou ter uma escada, né? Já dá pra gente perceber, até vamos falar assim, pelos instrumentos, qual é o profissional que utiliza isso. Começa com B e vocês vão completar, tá? 2. Escreva uma palavra que aparece a mesma sílaba em destaque. Por exemplo, criação. Então, CRI está em destaque. Vocês vão escrever outra palavra, pode ser uma só, mas que tenha até a sílaba CRI. No B, BRA. No C, 2S, o SI. No D, PRE. No E, LHO. No F, São. No G, GRA. E no H, DOR. Então, as sílabas que estão em destaques vão ter que aparecer na palavra que vocês escreverem. Tá? Então essa foi a sequência de hoje, eu espero que vocês tenham compreendido, mas qualquer dúvida, a Pro está à disposição. Vamos agora para a leitura do livro do Pequeno Príncipe. Ontem ocorreu um problema, né? Na hora que eu fui explicar, a internet aqui caiu, tirou o som depois, e eu vou então ler 2 capítulos, os 18 e o 19, que são bem curtinhos, tá? Então vamos lá primeiro para o 18. O pequeno príncipe atravessou o deserto e só encontrou uma flor. Uma flor com 3 pétalas, uma florzinha de nada. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou educadamente o pequeno príncipe. A flor um dia tinha visto passar uma caravana. Os homens? Acho que existem uns 6 ou 7. Eu os notei há alguns anos, mas não sabemos nunca onde encontrá-los. O vento os leva, faltam eles raízes e isso os incomoda muito. Adeus, disse o pequeno príncipe. Adeus, disse a flor. Então o pequeno príncipe continuou, né, no planeta Terra, no deserto, e encontrou uma flor. E perguntou para a flor se ela havia visto os homens, né? Ela falou que há algum tempo ela tinha visto uma caravana com 6, 7 homens, mas que o vento havia levado, porque eles não tinham raiz e que fixavam ele como ela, né? Então, para ela, tudo que passar o vento vai levar, porque ela tá ali porque ela tem a raiz, né? E ele vai continuar agora no próximo, no capítulo 19, a exploração dele na Terra, para conhecer o planeta Terra. Vamos para o 19. O pequeno príncipe escalou uma alta montanha. As últimas montanhas que ele conhecera eram os 3 vulcões à altura do seu joelho, e ele se servia do vulcão extinto como um banquinho. De uma montanha alta como essa, ele pensou: observarei de uma vez todo o planeta e todos os homens. Mas ele só viu agulhas de rocha bem afiadas. Bom dia, disse ele por mero acaso. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem é você? Disse o pequeno príncipe. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Respondeu o eco. Sejam meus amigos, estou sozinho, disse ele. Estou sozinho, estou sozinho, estou sozinho, respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou ele então. É tão seco e tudo pontudo e salgado, e os homens não têm imaginação. Repete o que dizem. Na minha casa eu tinha uma flor, ela sempre falava comigo. Então aqui ele fez subiu numa montanha, né? E ele queria, achando que ali ele fosse conseguir ver todo o planeta Terra, né? Porque ele não tem vamos falar assim, a noção do tão grande que é o planeta Terra, que lógico, ele nunca ia conseguir visualizar tudo e ver os homens. Então tudo que ele falava, por ser uma montanha, dava eco. Então, e ele achou que, além de ser pontiagudo, né, de ser seco, pontiagudo, salgado, ainda as pessoas respondiam, repetiam o que ele perguntava. Na realidade, não é as pessoas, é o eco, né?
E no capítulo 20 a gente vai continuar porque ele, com essa exploração no planeta Terra, porque ele vai continuar, né? Ele quer conhecer os homens, como ele fala, né, no planeta e tudo que habita, né, no planeta Terra. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desses 2 capítulos. Eu peço desculpa de ontem, por isso que eu estou lendo novamente. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Aguardo vocês hoje no drive-thru para a gente poder nos ver, nos despedir, porque está sendo, né, em relação aos últimos momentos. Qualquer dúvida, então, pode estar chamando a Pro, tá? Um bom dia, fiquem com Deus. Até a noite.